Chamada nominal dos vereadores, leitura da ata da sessão anterior, apresentação do requerimento 001 de 2016. E eu pedi para que o vereador Amós fizesse essa leitura, Salmos 21, de 1 ao 10. O vereador Natal para a restauração do Pai Nosso. O rei se alegra na tua força, ó Senhor, e na tua salvação grandemente regozijo. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração e não lhe negaste as súplicas dos teus lábios. Tu provaste das bênçãos de bondade, puseste-lhe na cabeça como uma coroa de ouro fino. Vida te pediu e tu lhe deste, longura de dias para sempre e eternamente. Grande é a sua glória pela tua vitória, de honra e majestade o revestiste. Certamente o abençoaste para sempre e encheste com gozo da sua presença. Pois o rei confia no Senhor, pelo constante amor do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, e a tua direita alcançará aqueles que te aborrecem. Tu os farás como um forno aceso, quando te manifestares. Ó Senhor, os devorará a sua indignação, e o fogo os consumirá. A sua posteridade destruirás da terra, e a tua desobediência entre os filhos dos homens. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Para a chamada nominal dos vereadores. Boa noite a todos. Sessão ordinária do dia 22 de fevereiro de 2016. Chamada nominal dos vereadores. Agenor Joaquim da Costa. Presente. Amós Soares Dourado. Presente. Edivaldo Joaquim da Costa. Presente. Edson Benevides de Souza. Presente. Jefferson Alves Teixeira. Presente. Glênio Moreira Barbosa. Presente. Natalino Batista de Souza. Presente. Vespasiano Rodrigues Fontes. Presente. João Paulo Vieira da Silva. Presente. Vamos lá para a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 539 da sessão pública ordinária da Câmara Municipal de Mambaí, aos 15 dias do mês de dezembro do ano de 2015, às 19 horas, no auditório Solon Amaral da Câmara Municipal de Mambaí, situada a Praça Santa Cruz, número 281, Centro, Mambaí, Goiás, onde os senhores vereadores reuniram-se para a sessão pública ordinária sob a presidência do vereador João Paulo Vieira da Silva e a presença dos seguintes vereadores: Amós Soares Dourado, Jefferson Alves Teixeira, Agenor Joaquim da Costa, Glênio Moreira Barbosa, Edivaldo Joaquim da Costa, Edson Benevides de Souza, Natalino Batista de Souza e Vespasiano Rodrigues Fontes. A Câmara reuniu-se tendo em pauta o seguinte expediente: leitura bíblica em Romanos 15, do 1 ao 3, oração do Pai Nosso, chamada nominal dos vereadores, leitura da ata anterior. Iniciando os trabalhos da mesa diretora, o senhor presidente, após constatar haver quórum regimental, declarou aberta a sessão em nome de Deus, fez a leitura da pauta e solicitou ao vereador Glênio Moreira Barbosa fazer a leitura bíblica em Romanos 15, do 1 ao 6, e o vereador Natalino Batista de Souza fazer a oração do Pai Nosso. Em seguida, passou para a chamada nominal dos vereadores e leitura da ata anterior. Após os cumprimentos de praxe, o senhor presidente agradeceu a presença de todos os colegas e funcionários e deixou a palavra franca aos vereadores. Como não houve nenhum comentário, o senhor presidente, observando não haver mais nada a tratar, agradeceu a todos e, sob a proteção de Deus,
declarou encerrada a sessão e, para constar, mandou lavrar a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por todos os vereadores presentes. O vereador tem alguma ressalva em relação a essa ata? Se não tem, declara aprovado. Antes de passar para o requerimento, queria cumprimentar todos os vereadores aqui presentes. Queria também cumprimentar o secretário, Gabriel. Vou cumprimentar quem está fazendo essa filmagem aí. Desejar para todos os vereadores, né, o início de ano, para todos façam um excelente trabalho, né? Esse um ano que a gente tem aí de jornada, né? A gente já concluiu aí o nosso pleito e desejo para que todos, né, venham fazer assim como no início um ótimo trabalho. E as eleições já vêm aí, né? Cada um tem seus objetivos e que boa sorte para todo mundo. E aí a gente vai passar para a apresentação do requerimento 001 de 2016. Requerimento número 001/2016. Excelentíssimo senhor João Paulo Vieira da Silva, presidente da Câmara Municipal. O vereador que este subscreve, em conformidade com o texto regimental, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com respeito e acatamento, encaminhar a plenário para apreciação e posteriormente aprovação o requerimento ao excelentíssimo prefeito municipal a seguinte solicitação: adequação e sinalização no estacionamento em frente ao Banco Sicredi, dando mais comodidade ao. Justifica-se que este requerimento é uma forma de apoio ao Banco Sicredi para melhor atender seus clientes com segurança e também impedir a desordem dos caminhões que estacionam de forma inadequada, ocupando o local por vários dias e impossibilitando a utilização do estacionamento por pessoas que precisam ir ao banco. Na certeza que Vossa Excelência tomará as providências necessárias para a solução imediata do problema, colocando-me ao seu inteiro dispor. Atenciosamente, Clênio Moreira Barbosa, autor do requerimento. Requerimento importante, né? Bem lembrado pelo vereador Clênio, o qual vai ser bastante produtivo, né? Chega na frente do nosso banco hoje, que o povo mombaiense tem que ter orgulho de dizer que hoje a gente tem um banco na nossa cidade, né? E às vezes chega na frente desse banco, tem um caminhão, tem alguma coisa, né? E requerimento do vereador Clênio, né? Queria passar a palavra pelo notificativo também. Bem lembrado, você está de parabéns pelo requerimento. Boa noite a todos os novos vereadores, secretário Abel, nosso cinegrafista, meu irmão Clésio. E para falar do requerimento, é óbvio que precisa de uma organização em frente ao banco, precisa de espaço, ali tem um espaço para fazer o estacionamento, então é uma solução que não vai gerar praticamente nenhum custo. Não custa nada colocar uma placa, colocar as faixinhas amarelas ali, vai ficar bem organizadinho e vai dar mais comodidade. É uma forma de apoiar o desenvolvimento de Mambaí, porque vem o banco e a gente tem que estar, a administração local, tanto a Câmara, os vereadores, quanto o prefeito, dar um apoio, né, uma estrutura de alguma forma. E essa aí é uma forma de dar apoio. E também o gerente do Sicredi, ele estava lá no banco e ele tocou no assunto, conversou. Aí eu falei que ia fazer o requerimento. Tenho certeza que os novos colegas irão assinar. E vamos torcer para que o prefeito tome a consciência em fazer esse estacionamento lá, que eu acredito que vai ser de muita utilidade. Daí não deixa de ser o trabalho do prefeito. Vai aparecer sempre no projeto. Eu acho que o que o vereador Clênio disse, né? Tomara, mais uma vez, mais um requerimento do legislativo para o executivo.
coisa para o povo que está vendo essa sessão, vai ver que esses vereadores aqui faz, né, e não é atendido. O meu requerimento feito nessa casa foi a sinalização do meu bairro. Até hoje, nem sinal. Aí, ó, largado. O trabalho nosso aqui está sendo feito. E pena que não é executado. Bota aí a votação. Agenor Joaquim da Costa. Sim. Edivaldo Joaquim da Costa. Sim. Vespasiano Rodrigues Fontes. Sim. Natalino Batista de Souza. Sim. Amor Fábio Solato. Sim. Edson Benevides de Souza. Sim. Jefferson Teixeira. Sim. E vou deixar a oportunidade para que os vereadores usem a palavra, o vereador Edson está com a palavra. Cumprimento o presidente, cumprimento os vereadores. Quero assim desejar boas-vindas a cada um dos vereadores, né? Já estamos no trabalho agora, nessa Casa de Lei. E eu queria pedir, assim, ao secretário, que ele fizesse um requerimento diretamente ao prefeito. Sobre o quê? Sobre as vendas daqueles veículos. Né? Inclusive, quando nós votamos o projeto aqui para leiloar, foi feita uma emenda e foi a respeito da venda desse carro ser destinada à compra do trator usando dela. E eu queria pedir ao secretário, por favor, que fazesse esse ofício, a gente enviar ao prefeito, saber o que deu o montante todo da venda dos veículos, que ele informasse para a gente. E queria pedir a colaboração de todos os vereadores para assinar esse ofício amanhã e a gente enviar ao prefeito. Esse é o secretário que faça esse ofício amanhã diretamente ao prefeito. Muito obrigado. Bem lembrado pelo vereador Edson, né? O requerimento que foi feito na época, na verdade foi feita uma emenda, né? Vamos saber para onde é que foi esse recurso. O vereador também está com palavra. Cumprimento novamente os novos vereadores. Também desejo um bom trabalho em 2016 para todos nós. Está afinando aí esse pleito e creio que cada um fez o seu trabalho de maneira honrosa e com boas intenções para o município, cada um do seu jeito. Eu queria fazer um comentário sobre uma postagem de uma cidadã, né, que não mora mais em Mambaí, mas é de Mambaí, veio visitar Mambaí. Não vou revelar o nome, só o que ela escreveu e alguns comentários também da população. Poxa vida, fui em Mambaí nesse feriado e fiquei muito decepcionado com o que eu vi. Esperava encontrar minha cidade linda e encontrei uma cidade cheia de mato e abandonada. Até parece que lá não tem prefeito e nem vereadores. Tentei falar com o prefeito sobre minha faculdade, que tive que trancar. Ele me prometeu ajudar a pagar. E hoje ele corre de mim. A minha tia fez o concurso e ficou sendo a primeira das reservas. E ele nunca chamou, mas colocou várias pessoas para trabalhar, que nem concurso fizeram. Voltei chateado, mas com uma certeza, nunca mais terá meu voto, e muito menos da minha família. Então são vários comentários, eu vou apenas ler o que foi referente aos vereadores. Teve um comentário: vereadores estão sendo omissos, não faz nada com essa situação, não procura saber o que o povo e a cidade precisam, enfim, não faz nada, mas no final do mês está lá para receber seu salário. Foi uma outra cidadã que comentou essa postagem. A outra cidadã, uma outra, já a terceira: a Câmara está sendo um cabide de empregos, porque a situação que encontra no Bahia, vocês não agem e não faz nada. Então, é uma manifestação popular, né? É uma manifestação natural, genuína, nascida do povo, e eu acho que a gente tem que dar ouvidos e dar atenção a isso aí.
Isso não quer dizer que essa Câmara não fez nada. Eu não vou falar somente de mim, porque eu sei o meu trabalho. Sempre fiz postagem na mesma rede social cobrando o trabalho do prefeito, todo mundo sabe disso. Mas eu já vi vereadores de oposição de situação fazendo requerimento para melhorar muita coisa na cidade. Já teve época aqui de vereador de situação criticar duramente o prefeito. Eu vi isso aqui, então, da parte dos vereadores, eu tenho certeza que foi feito vários requerimentos, como o presidente João Paulo citou aqui, tomara que ele atenda. Eu não fiz o levantamento real, mas amanhã eu vou tentar fazer, se o secretário me ajudar. Eu acho que já foi feito cerca de 100 requerimentos nesse mandato. Eu acho que 5 foram atendidos. O vereador Vespasiano deve ter feito 30, acho que 1 foi atendido. Então, e o senhor é situação, eu duvido que o senhor vai falar ao contrário do que eu estou falando aqui. Então, um prefeito que não respeita os companheiros, que é os vereadores de situação, é um prefeito que não ouve a oposição, que às vezes faz bem, a oposição nem sempre só bate, fala a realidade, e muito menos ouve a população. Então, eu queria deixar bem claro para esse cidadão que, da parte dos vereadores, sem exceção de nenhum, cada um do seu jeito, né, se ela acompanhar, eu vou dar oportunidade, vou mandar os links das sessões para ela. Toda sessão tem um cobrando, outro. Já defendeu o prefeito, eu já elogiei algum trabalho, mas o certo é que, no geral, Mambaí realmente está abandonado. Eu sei que muitos de nós podem chegar ao ponto de apoiá-lo, mas é um apoio por interesse, mas por bem da cidade. É muito complicado, porque Mambaí, como ela mesmo disse, está jogado nas traças e não vai melhorar nesse mandato, porque falta somente um ano e a gente não tem expectativa de nada. Então é isso aí. É o retrato da administração, foi o que ela escreveu aqui. O concurso público. Ele fez o concurso público na marra, porque a Câmara forçou, que é a única legalidade que tinha naquele momento era o concurso público. Ele não chamou todos que passaram e hoje coloca pessoas no comissionado e faz desvio de função. Infelizmente, a gente não consegue força no Ministério Público para poder resolver essa situação. E as pessoas que passaram noite, eu estudei para o concurso, não é o meu caso, essa vaga que ela citou aqui, mas eu tenho certeza que várias pessoas que hoje estão esperando a vaga ser chamada, ficou até 2 horas da manhã, 11 horas, deixou de dar um carinho para o filho, deixou de assistir um filme que gosta, saiu mais cedo do trabalho para estudar, e o prefeito, de forma irresponsável, não chamou essas pessoas para trabalhar. É um homem sem coração, sem capacidade, sem intenção, sem boas intenções. Então, é o retrato dessa administração. Mentira, covardia e péssima administração. Vereador Almoço, para falar? Também quero cumprimentar os colegas vereadores, o presidente, o secretário, o cinegrafista hoje. Desejar um ótimo início de ano, do trabalho dessa Câmara, para que esse ano seja de muito aproveito, muito trabalho, com certeza bons frutos através dos nossos trabalhos. E eu também não queria até parabenizar o vereador Pleno pelo comentário. Inclusive, eu também a minha intenção era falar sobre a postagem. Essa postagem, ela foi feita no Facebook, essa pessoa que, com certeza, eles eram o prefeito, o primeiro-dama, já deve ter visto essa postagem. E eu também estava pronto aqui para falar sobre ela, mas parabéns pela atitude de falar, porque atingiu direto nós aqui, os vereadores, todos os vereadores foi atingido. Eu acho que, às vezes por falta até de conhecimento dela, por estar a par da situação do trabalho da Câmara, ela fez esse tipo de comentário, mas a gente entende a indignação dela. Eu entendo ela e eu acho que ela está correta em ficar cobrando. Eu também queria falar sobre aquela creche do Machado. Eu acho uma falta de compromisso muito grande do Executivo
Quando você se vê ali a pessoa começar a fazer uma cobertura daquela ali, e ficar ali, coloca o madeiramento em cima, evite sol, chuva, e empenando madeira, com as telhas embaixo, no pé da obra lá, e a gente que entende um pouco de obra sabe que não é tão difícil fazer uma cobertura daquela ali. Então eu acho assim, muito sem ação, o prefeito, a administração realmente está deixando muito a desejar, falta de zelo pelo patrimônio público. Isso é indignante. Nós vereadores, nós temos que abrir o olho, o povo está aí ó, a cobrança do cidadão mambaiense, e eles com muita razão. Infelizmente, nós estamos amarrados para não ter muito o que fazer, porque às vezes a gente vai no Ministério Público, quando a gente começa ali a conversar com o promotor, que ele começa a se inteirar do assunto, muitas vezes ele é transferido, e aí vem um outro que não tem, aí começa do zero de novo. Então é muito difícil, a gente tem uma situação muito complicada, mas que realmente está de fazer dor. O Mambaí realmente está de um jeito que eu não sei o que o prefeito está pensando com relação ao Mambaí, porque a cabeça dele, não sei o que passa pela cabeça dele. E também, com relação ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, as informações que tem, eu até gostaria de fazer um convite aqui para quem estiver amanhã na parte da manhã, bem cedo. Não vou falar no primeiro horário, porque é a reunião do Conselho Supremo, mas seria importante a gente ir lá fazer uma visita para testar isso que me passaram. Falar, telefone, desde o ano passado, o telefone fixo lá não funciona. Celular, crédito, nunca mais colocaram crédito. Carro, foi leiloado, nós aprovamos o leilão, mas inclusive, nenhuma desses aprovamentos, foi 2 aprovações de carro, uma fez uma emenda para colocar para comprar o trator, e a outra que a gente aprovou para vender os carros mais antigos, eu coloquei para comprar um carro do Conselho Tutelar. Conselho Tutelar. E como é que fica esses conselheiros? Como que vai trabalhar? Chega uma ocorrência, liga lá, para começar, não atende, não tem com quê. A pessoa vai ter que ir lá para fazer, porque não tem telefone. E aí, a pessoa vai atender a ocorrência como sem carro? E muitas das vezes vai lá procurar um carro, não tem, tá, ou às vezes não atende telefone, que já ocorreu. Hoje, o presidente do Conselho Tutelar é filho do chefe de gabinete. Ele usa o telefone dele, pessoal, porque o do Conselho não tem crédito. Eu acho que realmente nós estamos chegando... A Câmara em si, ela tem que fazer alguma coisa. Eu acho que nós não pode ser a esse ponto. E o prefeito tem que abrir o olho, ele tem que entender que eu não sei se o pensamento dele é chegar na época com muito dinheiro e ganhar a eleição através de dinheiro. Não sei se é esse o pensamento dele. Porque com o trabalho eu já acho que já está passado, com o trabalho ele não vai conquistar mais o eleitor mambaiense. Então essa é a minha posição. E de agora para frente eu acho que temos que, no início do nosso mandato, nós começamos a fazer umas cobranças e tal, depois demos um tempo ao tempo, e agora o tempo que ele precisava mostrar alguma coisa já foi dado. E de agora para frente, eu acho que nós vamos fazer o nosso papel. Eu, da minha parte, eu vou fazer o meu papel. Obrigado, senhor. Vou falar a todos, né? 3 anos já se passaram e esses 3 anos apesar de eu ser mais velho aqui da Câmara, né, com 60 anos, mas aprendi muito aqui porque já fui delegado, secretário, fui prefeito, mas já convivi com vários vereadores, né, como prefeito, mas vereador primeira vez. E cada órgão trabalha diferente e a gente aprende coisas novas. Claro que no começo temos momentos difíceis, mas graças a Deus, com o passar do tempo, a gente vai harmonizando cada um as ideias, né? Cada um respeitando os pensamentos dos outros. Hoje, graças a Deus, a Câmara está aí, unida, mas tem coisas que às vezes a gente não consegue, né? Não depende só da gente não consegue mudar. Por exemplo, essa moça colocou isso aí, eu não tinha nem conhecimento, como vocês falaram agora. Em parte ela tem razão, mas em parte eu acho que a revolta dela maior é pelo fato de ela estar pagando a faculdade dela, ou
chamado lá, parente dela lá para assumir, mas não tira a razão da visão que ela teve no Bahia, né? Porque ela deve ter olhado e na visão dela, depois não dá boa. Mas o que eu quero mesmo é dizer que eu tive um acidente aí muito sério, sabe? Graças a Deus, eu estou bem. E nessas pequenas coisas que a gente aprende a viver cada dia mais. Hoje, o cara, apesar do tempo já vivi, esse tempo para cá, realmente eu comecei a ver que a vida da gente ela pode acabar no indo, né? Mas temos que respeitar as outras pessoas, todos, tem que saber perdoar, tem que também mostrar que através da nossa atitude a gente tem que saber viver. E graças a Deus estou aqui e agradeço muito a Deus, minha fé aumentou muito em Deus, porque não sou uma pessoa afastada de Deus, uma pessoa que sempre gosta de ler a Bíblia, sempre gosta de escrever coisas como meu pai escrevia, falando de Deus, mas minha fé aumentou muito, porque a minha família me abraçou, né, e depois de Deus, uma família muito unida. Eu fiz até uma poesia, né, eu até citava vocês aqui, eu falei, mano, depois eu estava deitado lá na cama, depois se passou tudo, né, eu escrevi. E comecei assim, o fogo me queimou e me aqueceu, quase me cegou, mas me fez perder. Quer dizer, agora eu vejo Deus, não aqueceu meu corpo, que me esquentou, aqueceu minha fé, mais ainda, né? Aí coloquei assim, a fonte da esperança é a aprovação, que se fez presente no meu coração, uma aprovação que eu senti dentro de mim, né? E que Deus me levou. E as dores e as lágrimas não apareceram, porque Jesus me socorreu. Realmente eu não senti dor, não senti nada, eu fui caminhando tranquilo, voltei tranquilo, eu viajei comigo. Quando minha mulher, a menina começou a chorar e tal, eu falei, não, calma, tá tudo bom, beleza, eu vou para o hospital, beleza, sem problema. Mas embaixo coloquei assim, minha família me abraçou, minha família me abraçou e não me deixou sofrer. Agradeço a Deus por me deixar viver. E eu botei assim no filho, eu passei o ano novo e o Natal lá. No ano novo, no Natal e ano novo eu passei queimado. Mas no 9 de janeiro, no meu aniversário, estarei vivo, restaurado e abençoado. Obrigado, Senhor. Então, comecei a pensar que realmente a vida desse jeito, eu me sinto feliz por ter queimado daqui, Deus me dá nessa chance. E a vida nossa pode acabar assim, de repente ela volta, a gente tem que amar mais as pessoas, acreditar mais na gente, e falar mais com a gente mesmo, né? Ter um minuto para a gente conversar com a gente mesmo, e aí você vai ver, né, analisar. É isso que eu tenho a dizer, e as coisas que estão acontecendo no Bahia, se nós não temos força para mudar, mas podemos escolher fazer a nossa parte e a nossa consciência esteja tranquila, nós estamos fazendo o nosso trabalho, os requerimentos aí, talvez eu tenho que menos apresentei, mas assinei todos, os colegas mandaram. Vamos trabalhar, fazer a nossa parte e as pessoas têm que julgar, claro que não vai achar que está bom, não vai achar que está ruim, faz parte da vida, é assim, ninguém vai agradar ninguém, mas agradeço a oportunidade, é isso aí, hoje eu sinto ela mais feliz, mais abençoado, mais preparado e foi vamos para a luta. Bonita as palavras do vereador Nenê, né? E às vezes Deus toca a gente, né? De uma forma que a gente no primeiro momento acha que é cruel, mas dessa forma que as pessoas na hora vai pensar, vai refletir, dizer que a hora da gente chegar mais perto de Deus, né? Perto de Deus, mais perto da família, né? Os amigos também, né? E rever, né? Todos os seus conceitos. Parabéns e Deus abençoe, que Deus tudo certo vai dar continuar tudo mais certo. Tem mais alguma coisa que eu desejo falar? Eu vou falar agora. Eu não venho ficar, porque eu falei que eu não ia falar mais nada,
mas parece que as coisas em Mombaí só acontecem depois que a gente fala, depois que a gente cobra. Né? Se a gente ficar quietinho, o vereador ficar quieto aqui, nada acontece. Mas quando os vereadores começam a falar, a cobrar, a divulgar, aí parece que o gestor, eu não sei quem é que vai lá nele, no cutucão, aparece alguma coisa. Falar sobre a pessoa da Câmara, né? A pessoa que falou sobre os vereadores no Facebook. Eu acredito que ela não tem um pouco de conhecimento de falar sobre os vereadores, que os vereadores não fazem nada. Né? Ela não acompanha as redes sociais, porque tudo que acontece nessa Câmara aqui é gravado e as pessoas de Mombaí do mundo têm conhecimento do que é feito no nosso município. Né? E aproveitar que as pessoas vão estar vendo esse vídeo, convidar para que elas venham até a Câmara para ver o papel do vereador, o seu vereador que você votou, se ele está cumprindo o papel dele, que é fiscalizar, que é cobrar e votar as leis, né, que tem no nosso município. Falar sobre o hospital, né, que fala que a saúde em Mombaí, a saúde melhor, que não sei o que, eu acho que chega da gente passar a mão na cabeça, né, de algumas pessoas que têm na saúde, de alguns médicos, que eu cheguei com a minha filha, esse dia minha esposa me ligou, era 4 horas da tarde, eu estava no Brasília, não é porque é minha filha não, eu vou falar porque chega em Mombaí agora, a gente tem que acabar com isso, tem que falar. 4 horas da tarde, saí de lá de Brasília, cheguei aqui em Mombaí 7h30 da noite, minha filha do jeito que ela estava sentada, a mãe dela estava, cheguei, ela estava, e a sala de espera cheia de gente, né? Perguntei para a enfermeira quem estava de plantão, ela estava mexendo no computador, respondeu que era o médico. Onde é que o médico estava? O médico estava na clínica, né? Atendendo os seus pacientes. E o povo do nosso município, onde ele recebe um salário hoje, para o município um salário muito grande, né? Esperando 4 horas de relógio para ser atendido. Então eu quero pedir para que o secretário faça um requerimento pedindo para que os médicos que estão de plantão no hospital cumpram o seu plantão dentro do hospital, não é dentro de casa, não é dentro de clínica, porque recebe muito bem para atender a população. É claro que a saúde nossa não pode ser a melhor do mundo, mas em proporção, as pessoas de Mombaí, os seus habitantes, têm que ser bem atendidos, porque existe médico aqui no nosso município, 2 ou 3 médicos, atender bem, não é para receitar os pacientes por telefone, não. Aplica tal isso, tal aquilo, que vai melhorar. Isso aí tem que parar, a gente tem que denunciar, chega, não vai ter que parar com isso. Recebe uma fortuna para atender as pessoas na hora que quer, na hora que acha que está bom. Aí vai para as suas clínicas, né, dorme nas suas casas, e o povo aqui não vai morrer na língua. As pessoas lá fora, crianças, velhas, esperando, na boa vontade para poder vir atender. O hospital, a denúncia que tem, que hoje a alimentação foi cortada. Certo? Vocês vieram aí uma postagem que também teve no Face, de uma pessoa que chegou no hospital para ser atendida, chegou lá, não tinha enfermeira, não tinha ninguém, por quê? Porque saiu, agora não sei o que foi fazer. De repente foi merendar, fazer um lanche, porque no hospital hoje não proporciona um lanche para os seus funcionários. Então hoje, onde bate que a saúde é uma beleza, pelo amor de Deus, é uma vergonha. E nós, vereadores, né, eleitos pelo povo, tem que tomar providência. O povo está ficando na língua. Mombaí hoje, a saúde de Mombaí, a gente tem que ser saído primeiro mundo, porque a proporção é pequena demais que vai dentro do hospital. Então tem que ser bem atendida pelo médico. Não que os seus enfermeiros não sejam capacitados, né? Seja sim, são ótimos enfermeiros, mas quem tem que avaliar o paciente é o médico, não receitar por telefone. Né? As escolas cortando gasto, está dando suco com bolacha e cuscuz para os seus alunos. Pelo amor de Deus, é uma vergonha. Então vamos falar, vamos reclamar, né, para ver se falar, se começa a fazer, se começa a trabalhar. Não tem lógico que está acontecendo aqui não. Nós vereadores nós temos que brigar sim, nós temos que fazer.
Então, gente, a minha indignação, isso aí não tem como ficar quieto. Né? E a Câmara está fazendo o seu trabalho, o povo que vai estar vendo esse vídeo, vem para cá, vem ver se realmente o vereador trabalha ou não. O vereador faz isso aqui, faz seu papel, pede o que ele tem que fazer aqui, fazer requerimento, pedir para que o prefeito faz. Mas você pede, o prefeito não atende, o que a gente vai fazer? Vai no Ministério Público, denuncia, também a gente não tem não tem aula para poder passar para os seus eleitores e para o nosso município. Então a indignação está aí, não adianta a gente ficar calado, tem que falar para ver se realmente, né, faz a obra da escola da mesma forma, né? Vai acabar, será que vai acabar daquele jeito? Será que nós vereadores não vamos fazer nada? Será que nós não vamos fazer nada? Gente do céu, vamos trabalhar, vamos fazer. O que não resta é cobrar. Vamos fazer, gente, a escola. O povo fica naquela creche ali, ó, naquela escola de vizinho, uma humilhação do mundo. E a gente com a escola lá parada. É cansado, mas nós vamos fazer o nosso trabalho, vamos vencer. A palavra da vereadora também. O vereador João Paulo citou da saúde, da postagem. Eu tenho uma postagem aqui. Daí você chega no hospital e o funcionário que deveria estar no plantão foi dar uma passada em casa. E o paciente esperando para ser atendido. Aí as pessoas comentam, quem está de plantão não deve sair do local de trabalho, só se acontecer algo, mas antes de sair tem que deixar outro imediatamente no lugar. Isso é crime, mas poucos sabem disso. Vamos brigar, gente, pelos nossos direitos. Outros gostam, a coisa vão de mal a pior. Então, assim, a administração fala que a saúde é a melhor de todos os tempos, né? O cara prometeu que não ia nascer nenhum filho fora de Mambaí. O dele nasceu fora. Então, o cara, para pagar as partes patronal de Fundeb, dos fundos de garantia, os vereadores teve que cobrar. Obra tudo parada. O cara coloca a madeira, deixa a madeira 3 meses na chuva, deixa a telha no chão, porque o telhado está lá. E a madeira empenando. Por que ele não mandou colocar o telhado? Que visão, que planejamento da administração não vai ter hoje. Infelizmente, nós corremos o risco de ficar mais 4 anos que esse cara aí. Eu gostei das palavras do vereador Neném, ex-prefeito, ex-delegado, um currículo invejável na cidade de Mambaí, de uma família tradicional, uma família que fez Mambaí. Uma família que fez Mambaí. E ele falou em alguns momentos de compreender as pessoas. Realmente a gente tem que compreender. Mas quem tem que primeiro compreender é quem está no papel de executar. Quem tem que cobrar, o nosso papel é cobrar. Não adianta que é cobrar. Então, se quem está executando não vê a necessidade, então ele não é compreensivo. E quem está no papel de cobrar, se não cobrar, está sendo omisso. Eu sei que essas palavras ele não usou no tema político, ele usou para refletir a lição de vida que ele teve através do acidente e tal. Mas nem sempre a gente tem que compreender. Às vezes a gente tem que cobrar porque a situação de Mambaí está complicada. Complicadíssima. Essa questão da madeira lá na escola, vereador, é uma coisa difícil de entender. Deixou o telhado no chão, a telha está lá. Colocou a madeira e deixou molhando na chuva lá. Sol, chuva, e não colocou o telhado. Será que não tem ninguém que coloca a telha lá? E os comissionados que ele colocou de desvio de função aí? E o vereador Natal assumiu a Secretaria de Obras aí, ficou decepcionado. Ele não falou isso para mim, mas ele falou para outras pessoas. Eu sei que ele não vai negar aqui. Porque não teve oportunidade. Ele não teve oportunidade. Ele ficou queimado perante a população, porque largou o cargo de vereador para apoiar o prefeito, porque foi companheiro. O senhor foi companheiro. Não teve oportunidade. E o secretário de obra atual não tem a visão de mandar colocar telha na madeira, que a madeira vai, sendo que a telha já foi comprada. Ou seja, se o prefeito não autorizar, não vai colocar a telha. Então, realmente, eu não sei o que está acontecendo em Mambaí.
está complicado, não tem saúde, não tem nada bom. O vereador Edivaldo acabou de perguntar, a farmácia fechou, porque não tem remédio. Não tem remédio na farmácia. Se vocês quiserem, amanhã eu vou lá e tiro fotografia lá e trago para vocês verem. Eu creio que cada um que acompanha o andamento. Às vezes a gente fica esperando, a oposição calou um pouco e tal, mas gente, não dá para ficar mais quieto, para ficar omisso. Então, para mim ainda não mudou, é o governo Titanic. Só o povo para levantar ele, mas a candidatura mesmo, por algum motivo. Trabalho não. Eu não sei para onde é que está indo o recurso de Mambaí para o vereador João Paulo. Cortando gasto, eu não sei para quê. Se fosse cortando gasto para terminar uma obra, para iniciar uma outra obra, aí eu concordaria e dava parabéns. Mas cortando gasto para quê? Obrigado. Presidente, o vereador está falando. Eu quero cumprimentar o presidente e os colegas vereadores. Eu queria comentar sobre as duas, não sei quem é que comentou no Face, com respeito aos vereadores. Eu discordo um pouco com essas pessoas, porque o trabalho do vereador sempre foi feito aqui, todo mundo é testemunha disso, que todos os requerimentos que é feito, todos os vereadores assinam. Nunca teve um requerimento que a gente deixasse de assinar. E não sei porquê, eu até assim, a gente concorda com as críticas, mas elas têm que ter fundamento. Talvez as pessoas não venham na Câmara para acompanhar o trabalho do vereador, né? E às vezes é muito fácil criticar no Face, né? Dizer que a Câmara não está fazendo nada. Eu sei que todos os requerimentos que passou por aqui nós assinamos, pedindo. A culpa não é nossa, simplesmente o papel nosso é cobrar. Agora, executar não é o vereador, né? E muitas vezes as pessoas só sabem criticar e para vir participar de perto, então é complicado. Só essas duas palavras. Desculpe, vereador. Digo que a palavra é dele, eu trago a palavra. Bom, gente, quero cumprimentar todos com boa noite, cumprimentar o secretário Abel, nosso amigo cinegrafista, e, em primeiro lugar, agradecer a Deus pelo retorno de todos com saúde nesta casa, e os pensamentos sempre os mesmos. A gente tem as divergências de discussões, mas o objetivo é um só. Quem participa das reuniões, quem vem aqui na Câmara, sabe que o debate é com a cidade melhor, é com a saúde melhor, é com um bairro organizado. Eu e o vereador Edivaldo fez a colocação. Eu queria aproveitar o momento e fazer um pedido para a população de Mombaí, que tem interesse na administração, em ver o trabalho da Câmara, que venha para cá. Só assim, com um conjunto de ideias, a pessoa manifestando o seu pensamento publicamente nas reuniões, é que você vai colocar o seu vereador para estar na frente da batalha, de mão dada, junto, porque eu tenho certeza que eu faço a minha cobrança de uma forma, o vereador João Paulo faz de outra, o vereador Pleno faz de outra, todos os vereadores têm a sua demanda. Às vezes alguém entende por um lado que o vereador está perseguindo. Não é, que o vereador tem compromisso, ele quer apresentar o seu trabalho, ele quer mostrar o porquê que ele foi eleito. Então vem para cá, vamos trazer as ideias para cá, vamos colocar na mesa, vamos discutir e vamos partir junto com a cobrada executiva. Eu acho que é assim que funciona. Existem coisas que nós não vamos ser todos de acordo, vai haver divergência. Mas vai existir coisas que vão estar todo mundo junto de mão dada, brigando para defender aquilo ali. Então é isso que eu penso. E tenho certeza que esse último ano nós estamos terminando o nosso mandato. A hora que terminar, que cada um for para a sua casa, lá vai refletir o que é que foi feito, o que é que deixou de fazer, porque a péssima coisa que existe
é depois que termina o mandato e você vai lembrar, eu podia ter feito isso e não fiz. Então o momento é agora. Você tem que fazer, é a hora, você tem o poder, você tem o mandato. Você tem o voz ativo de dizer, eu estou aqui porque o povo me colocaram aqui. Depois que você termina o mandato, que acabou, não adianta, você não faz mais. Essa é a minha colocação. Mais um vereador poderia falar? Só deixando assim, mais uma, o povo de Mombaí. A gente não consegue provar ainda, mas nós vamos provar. Pode estar acontecendo o maior desvio de Mombaí no recurso do Mombaí, é o Parque do Piqui. Porque hoje, mandamos convocar, né, as pessoas responsáveis pelo parque para vir dar uma prestação de conta, né, e isso até hoje nunca foi feito. Mas eu garanto, o povo de Mombaí, a população, que a gente vai fazer essa prestação de conta. Eu não posso provar ainda, mas talvez pode estar acontecendo o maior desvio, né, do dinheiro do povo, do dinheiro da nossa cidade, nesse parque do Piqui. Porque a gente nunca viu nada aí, nada. E aí a gente vai trazer para a população, né, os relatórios, né, do desempenho do parque, o que era o projeto, o que já está feito. E se não tem mais nenhum vereador que deseja usar a palavra, em nome de Deus, declarar encerrada a sessão. Seu